Aonde você está? Deus, Ele te alcançou, Ele se revelou para você, Ele te trouxe aqui na igreja hoje. Só que eu pergunto para você, aonde você está? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Gênesis capítulo 3. Está difícil de achar Gênesis aí? Gênesis capítulo 3. Versículo 8 e 9. Amém? Aonde você está? A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeavam pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? E é engraçado, queridos, que a gente vê esse relato na palavra de Deus logo quando o homem caiu, quando o homem pecou. E Deus, Ele precisou fazer essa pergunta para o homem. Às vezes você fala bem assim: pastor, mas Deus não sabia? Lógico que Deus sabia, queridos, sabe? E quando Deus faz essa pergunta ao homem, o homem ele estava o quê? Ele estava escondido, envergonhado, né? Pelo pecado. E Deus diz: onde você está? É lógico que Deus, por que Ele sabia? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele sabia muito bem onde estava Adão, porém Ele queria uma resposta adequada do homem ao motivo pelo qual ele estava se escondendo. Deus, queridos, Ele é maravilhoso. Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Então por que Deus fez essa pergunta? Porque a resposta de Adão, queridos, iria determinar como que iria ser o relacionamento entre Deus e ele a partir daquele momento. E infelizmente, Adão, ele foi infeliz na sua resposta, assim como muitos de nós somos. Você já parou para pensar que às vezes o nosso relacionamento com Deus não evolui porque nós não conseguimos sair do centro da nossa vontade, do nosso desejo, né? E a partir do momento que o homem pecou, era impossível ter uma evolução no relacionamento entre Deus e Adão. Por quê, queridos? Porque aí começou aquela encrenca, né? Na hora da conversa, né? Adão, falei para você que não era comer árvore, por que você pecou? Porque o negócio com Deus, queridos, era com Adão. Ele não deu a ordem para Eva, ele deu para Adão, então ele ia cobrar dele. E nós aprendemos aqui na aula do homem no culto do homem ao máximo aqui na quarta-feira passada sobre isso, queridos, sobre o sacerdote. E o que acontece, queridos? Hoje nós estamos vendo, né, vivendo uma fase onde os homens, eles não assumem a responsabilidade, né? Que nem, por exemplo, o meu filho faz as escolhas dele, né? Eu ensino o caminho certo, mas a escolha dele realmente é isso, queridos. Eu tenho a minha filha, eu sei que um dia ela vai fazer a escolha dela. E você pode ter certeza de uma coisa, queridos: eu não vou me intrometer nas escolhas dela. Mas enquanto eu puder mostrar para ela como se faz uma escolha certa, eu vou mostrar e eu vou ensinar. Por quê, queridos? Porque é o meu bem maior, queridos, é a minha família. Deixa eu falar um negócio para você. Você morre pelo seu filho? Eu morro, pastor. Será que você morre mesmo? Você não tem coragem de abandonar o pecado pela sua família, vai falar que morre pelo seu filho? Morrer, queridos, para o filho não é entrar na frente de uma arma e falar: eu morro para o meu filho. Não, morrer, queridos, amar, é você abrir mão do pecado todos os dias para ser um bom exemplo para o seu filho, para ser um bom exemplo para a sua família. É isso que é morrer, é isso que é amar a família.
E a gente olha que Adão, ele se escorregou pela tangente e falou bem assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que pegou do fruto, me deu e eu comi, né? Na hora que Deus fez Eva para Adão, que Adão abriu o olho e falou: nossa, que coisa maravilhosa, né? Corpo do meu corpo, sangue do meu sangue, que coisa linda, perfeita. Deu nome para a mulher, só que na hora que foi cobrado de Deus, a culpa é da mulher. Queridos, isso fez toda a diferença. A forma que você, queridos, vai responder aonde você está, é a forma que vai determinar o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de orar? Tem, porque está em pecado. Adão teve dificuldade de falar com Deus, porque está em pecado. Quando não tinha pecado, ele não tinha dificuldade. E realmente é assim, queridos. A nossa vida de oração com Deus é determinada pelas nossas escolhas. O homem, isso é natural, queridos. Você como pecador, você vai se afastar cada vez mais de Deus. Você vai querer cada vez viver mais a sua vontade, viver mais o seu desejo. Essa é uma tendência natural, né? Quando a voz do Senhor escoava todos os dias ao final da tarde para falar com o homem antes do pecado, né? Talvez, né, Adão já estivesse de prontidão dizendo: eis-me aqui, esperando o Senhor. Por quê? Porque estava num relacionamento maravilhoso e ele sabia a hora que o Senhor ia chegar, porque ele se escondeu quando ele percebeu que o Senhor estava chegando. Só que por que aconteceu isso? Por causa do pecado, queridos. Por isso que eu falo para você, o pecado, queridos, é o maior problema nas nossas vidas. E nós temos que lutar contra isso, né? Quando um filho sabe que fez alguma coisa errada, a primeira coisa é tentar encobrir o erro, né? E o filho fica meio acanhado. Você que tem um filho, você não percebe quando seu filho fez alguma coisa de errado? Você não percebe? Pode ser um marmanjão, pode ser o que for. Ele vai chegar meio acanhado, meio com vergonha de falar. Aí, como a mãe e o pai conhecem, o que você aprontou? Fale logo, o que você aprontou? Né? O que você aprontou? É que nem os maridos, né? Quando a mulher chega brava, o marido, né? Ele já tem o seguinte pensamento: meu Deus, o que eu fiz? Né? Aí quando o marido chega bravo, a mulher fala: o que ele fez? É o pensamento dela, né? É o que ele fez, porque o cara está sempre errado, não tem jeito, né, queridos? Então a gente sabe muito. Então assim estava Adão para com o Senhor naquele dia. Porém o bondoso Deus, queridos, o Pai Celestial, ele saiu em busca do homem dizendo: onde está? Ainda hoje Deus anda à procura de pecador como eu, como você, dizendo: onde você está? Eu quero conversar com você, não precisa se esconder de mim, desejo promover a sua reconciliação comigo. Queridos, quando nós conhecemos o amor de Deus, a gente vê que a intenção de Deus naquele momento não era condenar Adão, não era tirar Adão do Éden. Pastor, por que você fala isso? Queridos, deixa eu te falar um negócio para você, não é real. Deus, ele é todo poderoso. Ele sabia que o homem pecou. Ele poderia chegar e falar: você pecou, você está fora. Deus ainda quis conversar. E é aqui que nós percebemos o amor de Deus. Deus, queridos, não importa a sua vida, não importa o pecado que você cometeu. Deus, ele quer ter um relacionamento com você porque ele te ama. Por isso que ele pergunta para você: aonde você está? Você sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele está preocupado não somente com você, ele está preocupado com a sua família. Porque o lugar onde você está é o que vai determinar como que vai ser toda a vida da sua família, toda a sua vida, toda a sua geração. E eu espero, queridos, que você tenha maturidade de reconhecer o lugar onde você está. Porque isso fez toda a diferença. Adão não reconheceu o lugar onde ele estava. E ele foi ali retirado da presença de Deus. Deus não queria fazer isso, queridos.
Deus, Ele nos ama de uma forma sobrenatural, queridos. Esses dias eu estava orando a Deus, preste atenção. E eu estava conversando com Deus em relação a um mal que eu sofri. A um mal que eu sofri. E aquilo estava me machucando muito. Né? E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor não vai julgar a minha causa? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? E aí, queridos, eu não conseguia pedir para o Senhor condenar a origem daquele mal. Eu não conseguia falar para o Senhor. Porque dentro de mim, queridos, vem um entendimento tão grande do amor de Deus pelaquela pessoa que me fez esse mal, que o interesse de Deus não era condenar, mas era se reconciliar com aquela pessoa. E no momento que eu tive esse entendimento, queridos, que o mesmo amor que Deus tem por mim, a mesma reconciliação que Ele provou pela minha vida, Ele tem também para com os outros, queridos. Naquele mesmo momento, aquele mal saiu de dentro do meu coração assim, de repente, queridos. E eu comecei a sentir uma paz. Porque às vezes, queridos, nós queremos, né, que Deus, Ele só olha o nosso lado. O Senhor não vai fazer justiça em relação ao meu assunto? Só que nós nos esquecemos que o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por qualquer outra pessoa. A mesma reconciliação que Ele promoveu através da minha vida, Ele quer ter com todas as pessoas. Então por isso que nós temos que entender isso, queridos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, Deus sempre interrogou o homem através da história. Quer dizer, Deus não toma nenhuma atitude antes de falar com o homem. Por exemplo, você pode até querer ser condenado, mas você vai ter consciência de que você foi condenado e por que você foi condenado. Você vai ter consciência das escolhas erradas que você fez. Sabe? Olha o que a palavra de Deus diz em Amós capítulo 3, 7, mas como sempre, antes do castigo, eu, o Senhor, o soberano, revelo os meus planos por meio dos meus servos, os profetas. Quer dizer, Deus Ele tirou a nação de Israel do Egito, deu um sacerdócio para aquela nação ela ficou responsável em levar o nome do Senhor aonde eles estivessem. Só que aquela nação, ela desobedeceu ao Senhor e Deus o que fez? Ele falou, levantou profetas para poder falar. Ele começou lá por Moisés, quando estava tudo bem entre a nação, falando, se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados, quando entrar, quando sair, tudo que vocês fizerem vai dar certo. Porém, se não obedecerem, vocês vão sofrer isso. Então Deus, queridos, Ele deixou bem claro para nós aonde as nossas escolhas vão nos levar, né? Por exemplo, se você decidir colocar culpa, né, em todos, por causa dos seus erros, por causa das suas escolhas, você sabe onde você vai chegar com isso? Perto de Deus que não é. Mas se você decidir assumir que independente de você ter vindo de um lar desestruturado, independente de você ter tido uma criação desestruturada, você hoje tem a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, Deus vai se relacionar com você e vai mudar a história da sua vida. Sabe, queridos? A gente sabe. Por exemplo mesmo, tem um refrigerante escurinho aí que todo mundo gosta de beber, não gosta? Se você substituir ele por água, não vai dar problema lá na frente na sua saúde? Todo mundo tem consciência disso ou alguém acha que não acontece nada? Por exemplo, você decide beber álcool, né? O pessoal fala bem assim, pastor, a Bíblia ela não proíbe de beber, não proíbe de fumar. Não, mas a Bíblia mostra um Deus que se preocupa com você e não quer que você faça uso daquilo que faz mal para você. Porque você, quando está agredindo o seu corpo, que você tem um entendimento que não é seu, que ele é templo do Espírito Santo, né? Você não vai querer fazer com ele aquilo que desagrada a Deus. Então quer dizer, queridos, é ignorância a gente ficar nesse questionamento de a Bíblia diz isso ou a Bíblia diz aquilo. Com relacionamento com Deus, nós sabemos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Por exemplo, se você é uma pessoa que consome bebida alcoólica, o que vai acontecer? No mínimo, sua família vai ser destruída, seus filhos vão crescer chateados com você, porque vai ver as barbaridades que você vai fazer por causa do álcool, e você vai ter problema lá na frente. Ou não causa problema? Além de causar problema na saúde.
A mesma coisa o cigarro, queridos. Quem fuma, né, às vezes fala bem assim, tem uma tendência grande de ter só problema nos pulmões. Não é só no pulmão, queridos, é problema no coração, é problema no fígado. Né? Quando você vai comprar um cigarro, pastor, como que você sabe disso? É que eu já vi caixinha de cigarro na rua. Uma vez eu vi uma caixinha de cigarro na rua, me chamou a atenção uma foto, eu fui lá e peguei, né? Aí eu vi um pulmão, queridos, de uma pessoa que não fuma e de uma pessoa que fuma, no cigarro assim. E eu falei, rapaz, mas como o ser humano é ignorante, viu? Aqui está mostrando a encrenca que ele está querendo se meter e mesmo assim ainda fuma. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Até o mundo vai receber a revelação de Deus, queridos, do caminho que eles estão seguindo. Só que não percebe, queridos. Não percebe. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Assim que Caim se irou por ter a sua oferta rejeitada, o Senhor Deus também fez um interrogatório a Caim, para que ele evitasse cometer um mal maior. Olha o que Deus diz para ele em Gênesis 4, 6, 7. O Senhor perguntou a Caim, por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera e ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Então Deus, queridos, Ele colocou na mão do homem o poder de dominar o pecado. Você tem o poder de dominar o pecado. Pastor, mas eu não consigo, eu peco. Sabe por que você peca? Porque você não quer dominar ele, você não quer colocar ele no lugar dele, você se entregou a ele. Por isso que você peca. Pastor, mas não é fácil. Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Não venha falar para mim o que é fácil, o que é difícil, não. Eu me converti com 20 anos. Eu comecei a namorar com a minha esposa depois de 9 meses na igreja, porque eu fiz um voto com Deus. Eu namorei com a minha esposa 3 anos e meio, queridos. Eu prometi para o pai dela que enquanto nós não fôssemos casados, eu não iria desonrá-lo. Então eu falo para você, nós sim conseguimos dominar o pecado. Quando eu me converti, eu bebia e fumava. Com 20 anos de idade, querido, 19 anos de idade, eu bebia sozinho numa noite 18 garrafas de cerveja. Então, querido, só tem uma forma de você se livrar do pecado: o dia que você quiser. Não adianta, o dia que você quiser. O dia que você tomar uma decisão, por quê? Porque Deus nos deu o poder de dominar o pecado. Ele falou isso aqui, está na Bíblia, ele conversou com Caim. Aí você fala bem assim, pastor, mas Caim, queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Caim, ele estava com o orgulho dele ferido. Deixa eu te falar, Caim deu uma oferta para Deus, ele trabalhou para aquela oferta. Ele arou a terra para fazer aquela plantação, Dani. Ele pegou sol. Ele cultivou aquelas plantas, ele colheu, ele separou, e eu acredito que ele separou o melhor, e ele entregou para Deus. Só que o que ele entregou para Deus, querido, só foi trabalho, não foi adoração. Ele fez aquela oferta como uma obrigação. Foi diferente de Abel. Deixa eu te falar um negócio para você. Abel teve trabalho de fazer o cordeirinho. Abel teve trabalho de fazer o cordeirinho perfeito, bonito? Não teve trabalho nenhum, queridos. Nasceu, ele só cuidou. Ele só cuidou. Então, teoricamente, queridos, se nós formos comparar a nível de trabalho, o trabalho que deu a oferta de Caim, o trabalho que deu a oferta de Abel, a oferta de Caim deu muito mais trabalho. E por que ela não foi aceita, queridos? Porque não envolveu amor, não envolveu adoração. Abel, queridos, ele pegou o cordeirinho que ele amava. Porque quando você cria um animal, você cria um relacionamento com ele. Quem aqui tem animal em casa? Não é difícil ver o bichinho doente? Imagina ter que sacrificar para Deus. Vai ser fácil? Vai ser fácil, irmã Naná, sacrificar aquela cachorrinha? E se Deus pedir ela? E se Deus pedir e a senhora decidir sacrificar,
Não vai ser por amor a Deus? Deixa eu falar um negócio para você. Trabalhar para o Senhor é bom, mas amá-lo é melhor ainda. Por isso que eu falo, cuidado com os motivos que te traz para adorar ao Senhor. É que nem eu falo, ministério é assim. Dá trabalho, dá trabalho. Não dá trabalho, Dani, ministério de louvor? Dá trabalho. Mas se não tiver amor, se você não levantar cedo da sua casa, porque você ama Deus, não adianta, queridos. Não adianta. Sabe? Infelizmente, queridos, Caim não ouviu o conselho de Deus, como muitos de nós não ouvimos o conselho de Deus. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de ir morar na Bahia, foi uma das vezes que eu não ouvi o conselho da minha mãe. E quando a gente toma decisão, queridos, a gente não busca conselho de ninguém, viu? Quando a gente quer uma coisa. Porque a gente tem medo de ouvir o não. E minha mãe falou, filho, você tem certeza? Você está bem aqui? Você vai se aventurar por lá? Falei, não, mãe, eu vou. Ela falou, já que como não tem que fazer a sua cabeça, então vai. Só sofri, queridos. Então a gente tem que estar preparado, queridos. Entenda uma coisa, queridos, entenda uma coisa. A maioria das decisões que você faz por causa da tua vontade, do teu desejo, abandonando toda uma história, tende a dar errado. Tende a dar errado. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, buscar em Deus qual que é a vontade de Deus, sabe? E depois que Caim pecou, Deus ainda foi lá tentar conversar com ele, né? Depois o Senhor perguntou, Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim, não sei. Será que eu sou responsável pelo meu irmão? Aí, queridos, eu dou um conselho para aquelas pessoas que são mal educadas, para você tomar cuidado com as suas respostas. Porque além de mentir a Deus, porque Caim sabia onde estava o irmão dele, ele foi mal educado com Deus. Sei lá onde está meu irmão, por acaso eu sou cuidador dele? E aí, queridos, nós temos que tomar cuidado também com a nossa educação, com a forma que nós tratamos a Deus. Lamentavelmente, queridos, muitos pecadores se comportam ainda hoje como Caim, não admitindo o seu pecado e ainda sendo mal educado em suas respostas ao chamado de Deus para a reconciliação por meio do seu evangelho. Queridos, mesmo sabendo que Caim matou Abel, Deus ainda resolveu se reconciliar com ele. Só que foi impossível, queridos. É impossível se reconciliar com uma pessoa mal educada, ignorante, tola. Né? Irmão, você vai para a igreja? Eu não quero saber mais dessa igreja, não. Misericórdia, irmão. Cuidado, queridos. Deixa eu te falar, quem gosta de mal educado aqui? Tem alguém que gosta de gente mal educada? Não é terrível lidar com uma pessoa mal educada? Eu não gosto. Deixa eu falar um negócio para você. Deus também não gosta. Não gosta. Nem um pouco. Nem um pouco, queridos. Então, queridos, ele não admitiu o seu pecado, ainda foi mal educado com a sua resposta ao chamado de Deus, né? E muitas vezes nós somos mal educados. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 32:9. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Isso aqui é a palavra de Deus. Depois você vai sair falando que o pastor fica chamando a gente de cavalo, viu? Isso é a palavra de Deus. Se você quiser reclamar, você vai reclamar com Deus. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eles precisam de rédea e freio para andarem pelo caminho certo. Quer dizer, queridos, em sua grande paciência, Deus ainda fez outra interrogação a Caim. Então Deus disse, olha só para você ver, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama por mim da terra em que foi derramado. Deus sabia o que Caim tinha feito, queridos, mas Deus ainda insistiu com ele, pela terceira vez. O que foi que você fez? Você sabe qual que é o desejo de Deus, queridos?
Deus, Ele deseja que o homem confesse o que fez de errado para alcançar o perdão. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Para se relacionar com Deus tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. E se você quiser agradar a Deus nos seus relacionamentos, você tem que ser verdadeiro com as pessoas também. Porque nós servimos um Deus de verdade, queridos. Como é que nós vamos servir um Deus de verdade vivendo uma vida de mentira? Né? Vivendo uma vida de mentira. Por que eu luto, queridos, para poder estar na presença de Deus junto com a minha esposa, junto com a minha família, coloco as minhas filhas na presença de Deus? Por quê? Porque eu sei que enquanto a minha família estiver na presença de Deus, nós vamos ter que lutar para viver uma vida de verdade. Pastor, mas eu estou na presença de Deus e eu vivo uma vida de mentira. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Vir para a igreja é uma coisa. É totalmente diferente do que ter um relacionamento com Deus e estar na presença dEle. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Viu? Seria bom se todos aqueles que vêm para a igreja tivessem um relacionamento sério com Deus. Mas infelizmente essa não é a realidade. Né? Eu estava vendo uma palestra, queridos, um pregador, e ele falou uma coisa interessante. Ele estava num público que tinha mais ou menos uns 2.000 homens, e ele falou bem assim, de acordo com a ciência, com as pesquisas aí fora, 80% de vocês homens que estão aqui estão envolvidos de alguma forma com pornografia. E essa pesquisa, queridos, eu fui buscar lá fora para ver se era uma pesquisa feita no mundo. Não! É feito dentro da igreja. 80% dos homens que frequentam uma igreja cristã se envolvem em pornografia de alguma forma. Por quê, queridos? Porque não tem um relacionamento com Deus e vive uma vida de mentira. Né? O Senhor também, queridos, olha só que interessante, né? Antes de chegar aqui, Deus, Ele deseja que o homem confesse o que fez de errado para alcançar o perdão dos seus pecados. A primeira pregação evangelística de Jesus foi qual? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deixa eu falar um negócio para você. Deus quer que você se arrependa. Ele quer ter um relacionamento com você, mas você precisa se arrepender do que você fez de errado. E você sabe o que você fez de errado. O Senhor, Ele fez uma interrogação a Agar. Né? Quem sabe aqui quem é Agar? Agar é a serva de Sara, mãe de Ismael, né? Lá em Gênesis 16:8, Agar, serva de Saraí, ele fez uma interrogação dizendo: Agar, serva de Saraí, de onde você vem e para onde você está indo? Deixa eu falar um negócio para você de novo. Você acha que Deus não sabia quem era ela? Você acha que Deus não sabia de onde ela estava vindo? E não te intriga isso, queridos, em saber o porquê que Deus faz essas perguntas? Por quê? Porque Deus, queridos, Ele ama se relacionar com o homem. Deixa eu te falar um negócio para você. Você quer deixar Deus feliz? Quero. Você sabe o que mais agrada a Deus? Relacionamento. Oração. É você falar com Ele. Sabia? Às vezes a gente acha que... Você acha que no meu caso mesmo, o que mais agrada a Deus é eu subir aqui e pregar a palavra dEle? Não, queridos. O que mais agrada a Deus é os momentos que eu tenho de conversa com Ele. É quando eu sou verdadeiro, quando eu sou sincero, quando eu choro na presença de Deus, quando eu falo para Ele: Deus, eu não estou aguentando mais, eu só vou por causa do Senhor. Me dê força, Senhor. É isso que Deus gosta. Não é gostoso, queridos, quando você tem um amigo ou uma amiga mais chegado? O que você gosta? Não é gostoso quando você vê pessoalmente, abraça e conversa? Não é ter relacionamento? Por exemplo, você tem seus filhos moram longe. Qual que é o momento mais gostoso? É seu filho pegar e mandar um presente. Mãe, estou depositando aí. Apesar que tem gente que gosta disso, né? Mas tudo bem. Mãe, estou depositando aí uns R$2.000 na sua conta, aí um presentinho, para a senhora comprar aí uma roupa para a senhora. Né? Ou a mãe prefere o filho vir pessoalmente, dar aquele abraço e depois entregar o presente? Tem que entregar o presente, mas não fica mais gostoso pessoalmente? Não fica melhor? Então, queridos, é isso que Deus faz. Então Deus, Ele quis ter um relacionamento. E olha, queridos, que Agar era uma egípcia, era uma escrava. Só que o que fez toda a diferença? A resposta dela.
Agar, ela foi sincera para com o Senhor. E olha o que ela respondeu, né? Estou fugindo da minha senhora Saraí. Deus, queridos, Ele se agrada da sinceridade. E por isso aconselhou a desorientada escrava egípcio, lhe mostrando o caminho para ela alcançar a vitória. E ainda hoje, sabe? E ainda lhe fez grandiosa promessa. Isso está em Gênesis, olha só, Gênesis 16, 9 e 12. Por isso que eu falo para você que é mal educado, cuidado com a resposta que você dá para Deus, viu? Cuidado com a resposta que você dá para Deus. Porque, ó queridos, uma boa resposta, olha o que deu essa boa resposta. Ó. Gênesis 16, 9 e 12. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e humilhe-se. E o anjo do Senhor continuou, faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. Seu filho se tornará um homem livre e indomável, como um jumento selvagem. Ele será contra todos e todos serão contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Você está vendo como que uma resposta faz toda a diferença para a sua família? Você viu que a resposta de uma mulher ao anjo do Senhor fez toda a diferença para a família dela? Por isso que nós, queridos, temos que saber onde nós estamos. Deus, queridos, Ele iniciou uma série de interrogatório sobre a sua criação a Jó, e ao mesmo tempo prometeu-lhe responder o questionário. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele começa o livro de Jó elogiando Jó. E Deus termina o livro de Jó abençoando Jó. Só que antes de abençoar, Deus foi ter um relacionamento com ele, foi ter uma conversa, né? Olha o que Deus falou em Jó 38, a partir do verso 3, nós vamos ler até o 12. Prepare-se como simples homens, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio do prumo? Diga-me, se você sabe, sobre o que se apoiam os alicerces do mundo e quem colocou a primeira pedra dessa construção? Quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria, quem foi que estabeleceu os limites para o mar? Quando as águas surgiram do abismo, quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão? Onde você estava quando tracei os limites ao mar? De onde as ondas não podem passar? E disse, até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Por acaso algum dia, uma única vez você deu ordem ao sol para aparecer e indicou o lugar onde ele deveria surgir? Queridos, o que fez toda a diferença na vida de Jó? O que ele respondeu para o Senhor. Jó 42, 2, 6. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. E o Senhor perguntou, quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Aí Jó, falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. E o Senhor me disse, escuta-me, e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso, eu me arrependo de tudo o que disse, e estou envergonhado, e cubro-me com o pó da terra de cinza. O que aconteceu aqui, queridos? Jó, ele chegou ao ponto que Deus queria que ele chegasse. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A arrogância, a ignorância, o pecado,
ou a certeza de que estamos certos, só nos leva cada vez mais para longe de Deus. E eu pergunto para você, aonde você está? Você não acha que está na hora de mudar? Quem leu o livro de Jó aqui viu que Jó ele debateu todos os amigos dele. E Jó debateu os amigos dele com uma sabedoria fora do normal e com argumentos fantásticos. Ele não assumiu o pecado. E Jó, queridos, realmente não pecou. Mas quando ele viu a grandeza de Deus, ele viu que Deus, queridos, conhecia o mais íntimo do coração dele. Aí você fala bem assim, pastor, Jó ele cometeu um erro, queridos. Ele encobria o pecado dos filhos. Os filhos dele faziam as festas, as bagunças, e o que ele ia lá fazer? Oferecer sacrifício a Deus para Deus perdoar os filhos. Deixa eu falar um negócio para você. A palavra de Deus ela nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O maior erro de Jó, queridos, foi não ter ensinado os filhos deles a obedecer a Deus da forma que ele obedecia. E muitos pais, queridos, estão sofrendo com os seus filhos por causa disso. Deixa eu falar um negócio para você. Essa semana eu fiz uma experiência. E eu vou provar para você que os nossos filhos, ele olha para nós como espelhos. Eu fiz uma experiência. Eu comprei lá, eu gosto muito de fazer aqueles quebra-cabeça, aquelas revistinhas de passatempo antiga, né? Hoje tem jogo no celular, né? Ninguém compra mais aqueles passatempo. Eu ainda compro, queridos. Mas eu sempre fazia escondido. Eu deixava aqui na igreja, fazia aqui. Às vezes quando eu estou com a cabeça muito cheia, eu gosto de fazer. Eu gosto muito daquele sudoku, né? Eu gosto do sudoku. Eu fico fazendo sudoku 2, 3 horas. Acho que a Débora olha e fala, esse cara é doido. 2, 3 horas fazendo sudoku. E eu comecei a fazer em casa, queridos. Aí o tempo, eu dei uma parada nos livros, falei, não vou assistir televisão, não vou fazer nada, vou fazer. Daqui a pouco, queridos, aí deixei lá umas revistinhas, daqui a pouco minha filha pegou uma e começou a fazer também. E ela começa a fazer sozinha, sem eu ter falado nada para ela. Por quê, queridos? Porque o filho, quando ele é criança, queridos, ele quer ser que nem um pai. Aí eu falo para você, o maior exemplo que você pode dar para os seus filhos não é o que você fala, é o que você faz na frente deles. É o que você faz na frente deles. Jó, queridos, chegou ao ponto que Deus queria e teve a sua sorte mudada. Por quê? Porque ele se humilhando a Deus, reconhecendo os seus erros, queridos, ele recebeu o perdão de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A gente só perdoa. A gente tem uma tendência natural a perdoar a pessoa humilde, né? Às vezes a pessoa, ela é tão arrogante que ela pede perdão, mas não reconhece o seu erro. Aí o que a pessoa vai falar? Não, eu te perdoo, mas você vai ficar no seu canto e eu fico no meu. Agora, quando a pessoa chega com humildade, ela tem uma chance de reconquistar de novo. Olha, eu fiz isso errado, mas eu estou arrependido. Não mereço mais você. E eu estou deixando bem claro aqui que eu estou disposto a assumir todas as consequências pelos meus erros, mas eu dei mancada com você. Eu fiz isso. E a decisão que você tomar, eu vou respeitar. Foi o que Jó fez, queridos. Jó estava todo arrebentado, doente, já tinha perdido os filhos, tudo, queridos. E diante do Senhor ele pediu perdão. Ele reconheceu. E Jó 42, 10, 17 diz, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Todos os irmãos e irmãs, parentes e conhecidos de Jó, vieram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata, em anel de ouro. E assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois e mil jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Germima, o da segunda Késia e o da terceira Querem-Rapuque.
As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada. Sabe por quê, queridos? Porque ele foi simples diante de Deus. Ele viu que diante de Deus ele não era nada. Sabe? Jesus também, queridos, interrogava as pessoas para abençoá-las. É impressionante isso. A gente vê as características de Deus tratando o povo de Israel. A gente vê também Jesus tratando a sua igreja. Antes de abençoar as pessoas, Jesus sempre interrogava e perguntava o que elas queriam. Antes de curar o paralítico de Cafarnaum, Jesus Cristo fez uma pergunta, aos murmuradores, dizendo: por que vocês estão com esse pensamento ruim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecadores, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: levanta-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. E ele levantou e se foi para casa. Sabe, queridos, hoje Deus pergunta para você: para que tanta raiva no seu coração? Para que ficar com esses pensamentos de ódio? Querendo poder para destruir as pessoas que você quer. Eu vi um testemunho de uma jovem, queridos, a Débora mostrou para mim na internet, que ela estava disposta a ter poder, só que a mãe dela era cristã. E aí ela foi atrás dessas coisas erradas aí, para fazer trabalho, para ela ter poder, Aí contratou lá, e aí nada de acontecer. Aí chegou lá, o chefe daquela religião falou para ela: é o seguinte, foi revelado o porquê que as coisas não acontecem na sua vida. É porque a sua mãe está orando por você. Enquanto sua mãe está orando, não vai acontecer nada. Aí, queridos, essa menina, ela decidiu orar a Deus. E ela falou bem assim: ó Deus da minha mãe, se você existe, que nem minha mãe fala e sempre falou para mim, e que nem esse pessoal está falando, eu quero que o Senhor fique sabendo de uma coisa: me deixe em paz, eu não quero saber do Senhor, eu não gosto do Senhor. Eu não quero me relacionar com você, some da minha vida, me deixa em paz, deixa as coisas acontecer. Aí disse que ela ouviu a voz de Deus pela primeira vez, e a primeira coisa que ela ouviu foi: não, não te deixo. É muito amor, queridos. E naquele dia ela teve uma experiência maravilhosa com Deus e entregou a sua vida para Jesus, só de ouvir a voz de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. A sua vida não está do jeito que você quer? A sua vida não é do jeito que você sonha? Por que você não entrega ela para Jesus de fato, então? E veja o que Ele pode fazer através de você. Sabe, queridos, antes de curar 2 cegos em Cafarnaum, Jesus lhe fez uma pergunta dizendo: vocês creem que eu posso fazê-los enxergar? Sim, Senhor, disseram eles, nós cremos. Então ele pôs as mãos nos olhos dele e disse: que seja feito a vocês conforme a fé que vocês têm. Está em Mateus 9, 28, 29. Após sair virtude de Jesus Cristo, queridos, para curar a mulher do fluxo de sangue, ele fez uma pergunta: quem me tocou nas minhas vestes? Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado ele? Lógico que Jesus sabia, mas ele queria ouvir a resposta. É aquilo que eu falo para você: Deus quer ouvir você. Ah, pastor, mas se orar eu vou ter que lutar, porque Deus não vai deixar eu fazer o que eu quero. Ué, é bom que você não sofre. Você não sofre. Porque se você está fazendo algo que você tem certeza que Deus não quer que você faça, por que você está fazendo? É só uma questão de tempo para você se arrepender e voltar até Ele. Então não é muito melhor agora você falar: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Porque olha só o que você vai evitar. Você vai evitar perder tempo, sofrimento, lágrimas, dor. Porque Deus é sincero, queridos. Quantas vezes eu recebi não de Deus? Senhor, é para mim fazer isso, isso, isso. Não. Então tá bom, Senhor, não vou fazer. Então não vou fazer. Antes de curar o cego Bartimeu, queridos, Jesus também lhe interrogou dizendo:
quer que eu faça para você? Perguntou ele. Mestre, disse o cego, eu quero ver. E Jesus lhe disse, vá, a sua fé curou você. No mesmo instante o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. E a gente vê, queridos, Jesus, ele questionando, ele conversando com todas as pessoas. A palavra de Deus em Isaías capítulo 1:19 diz, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer o melhor fruto que esta terra produz. Olha a proposta que Deus está falando, se ao menos nós obedecermos a Ele, nós vamos viver o melhor, nós vamos comer o melhor fruto dessa terra. Por que nós sofremos? Porque nós fazemos exatamente o que a gente quer da nossa vida, né? E eu não estou falando em vir para a igreja, queridos, vir para a igreja não é nada, servir a Deus está muito além do que vir para a igreja. É começar a ser uma bênção. A vontade de Deus é que você, homem, seja uma bênção para a sua esposa, que você cuide da sua esposa. A vontade de Deus é que você, pai, seja uma bênção para os seus filhos, que você cuide dos seus filhos. Oh, deixa eu falar um negócio para você. Quem que você acha que vai cuidar de você amanhã? Aí deixa eu perguntar para você. Você tem um filho hoje, você maltrata ele, você só vê ele quando dá, você maltrata a mãe dele. Você acha que amanhã ele vai cuidar de você? Não vai. Não vai de jeito nenhum, queridos. Você quer servir a Deus? Quero. Então vou falar para você, homem, o que é servir a Deus. Seja o melhor esposo que a sua esposa pode ter. E seja o melhor pai que os teus filhos podem ter. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. E você, mulher, quer servir a Deus? Seja a melhor esposa que o teu marido pode ter. Para de brigar com ele, coitado. Sabe, quando ele deixar a toalha na cama, vai lá e estende. Ele não vai mudar, o bicho é ignorante, ele não sabe, ele acha que a toalha vai sozinha. Mas não vai, pastor, ele não sabe, na cabeça dele vai sozinha. Porque ele esquece na cama, daqui a pouco ele, tá no varal. Está no varal. Perdoa ele. Seja a melhor esposa. Sabe? Não fica brava com ele, não. Para concluir, queridos, Deus continua interessado em perdoar e abençoar o homem. Ele não nos criou como robô programado. Deus, ele não criou a gente como robô, queridos. Ele não vai te obrigar a servi-lo, ele não vai te obrigar a estar do lado dele, a usar os dons para ele. Por isso que Deus, ele vai te abençoar através de pequenas atitudes. Olha só que coisa interessante hoje. Hoje o pastor Rafael me chamou ali e falou bem assim, pastor, você viu que benção? Aí eu falei, pastor, como assim? Ele, pastor, tem umas coisas que nos constrangem. Olha só para você ver, queridos, como nós homens, nós damos importância para coisas pequenas. Ele falou, pastor, você acredita? Não vou falar o nome, né? Mas ele falou, você acredita, pastor? Na mídia aqui tem um rapazinho novo aqui, sem pedir nada. Ele chegou aqui, já ligou o computador, já deixou tudo aberto, tudo tranquilo. Quando eu cheguei, ele só chegou para mim e falou, pastor, já está tudo certo lá. O pastor Rafael ficou tão feliz com essa atitude dele, queridos. Se nós homens ficamos felizes com uma atitude espontânea, imagina Deus. Imagina você que é mal educado, chato, chegar diante de Deus e falar, Deus, me perdoe pela minha ignorância. Ele mesmo, queridos, nos deu a oportunidade de apresentarmos as nossas reivindicações. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 41:20. Agora apresentem a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o Rei de Israel. E se alguém, queridos, acha que tem alguma razão diante de Deus, pode apresentar diante dele. Eu não estou falando para você que Deus, queridos, ele só quer ouvir coisas boas de você. Não, Deus, ele quer ouvir a sua indignação também. Ele quer ouvir a sua indignação. Mostre para Deus a sua indignação. Senhor, eu estou indignado, Senhor, eu estou nessa empresa, eu dou tudo lá,
eu trato todo mundo bem, e eu não tenho oportunidade de crescer, de ser promovido. Deus quer ouvir. Mas por que você quer ser promovido? Não, porque eu sou um bom funcionário. E Deus vai falar com você, queridos. Uma vez Deus falou isso comigo. Eu falei: Senhor, trabalho nessa empresa, então não sou promovido. Aí no final Deus: tá bom, mas por quê? Por causa disso. Aí no final Deus falou: mas não quero você aí. Eu falei: tá bom, Senhor, me perdoa. Seja feita a tua vontade, conforme o teu querer. Teve uma vez também que eu falei com o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, vou pedir as contas, não aguento mais trabalhar nesse lugar. Aí Deus falou bem assim: ué, mas você nunca pediu conta de lugar nenhum? Eu falei: ah, Senhor, mas está difícil. Aí Deus falou: espera mais um pouquinho. Você não quer ficar aí mesmo? Não, não quero. Então espera um pouquinho. Você vai sair com todos os seus direitos. E aconteceu uma situação lá, queridos, e eu saí da empresa. Então nós precisamos confiar em Deus. Deus, Ele quer ouvir. O relacionamento que Deus quer ter com você não é esse relacionamento de Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é, queridos. A oração, queridos, que Deus quer que você abra o seu coração com Ele. Fala: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, meu marido. Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu mato ele hoje. Deus quer ouvir a sua indignação. Senhor, eu não aguento mais essa mulher, Senhor. Senhor, hoje eu tiro o cartão de crédito dela. Hoje, Senhor. É isso que é oração, queridos. Senhor, eu estou com dificuldade com meu filho, com a minha filha, Senhor. Eu estou percebendo as amizades estranhas. Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para poder lidar com essa situação. Eu preciso conversar com meu filho, com a minha filha. Homens, converse com os seus filhos. Deixa eu falar um negócio para você, homem. Vou falar com homem aqui agora. Não deixa a sua esposa chamar a atenção, só ela chamar a atenção e querer corrigir os seus filhos, não. Converse com a sua esposa, vê tudo o que está acontecendo, porque às vezes tem mulher também que não tem sabedoria, esconde do pai, né? Ai, pastor, mas meu marido é muito ignorante. Quem sabe essa ignorância dele que vai colocar a casa nos eixos. E homens, fale com os seus filhos, corrige os seus filhos, mostre o caminho que os seus filhos têm que carregar. Você não tem noção a diferença que é um pai chamar a atenção de um filho. Eu não estou desvalorizando as mães, queridos, eu não estou falando que as mães não têm que fazer isso, não. Porque, infelizmente, queridos, por não ter um homem, um pai dentro de casa, as mulheres têm que fazer esse trabalho. Mas está na hora de você, homem, também assumir a carga da sua esposa em relação ao bem mais precioso que vocês têm. Porque a maioria dos homens, eu já trabalho, eu já faço a minha parte. E os bens mais preciosos que você tem, está tudo se perdendo aí, e você não está percebendo. Converse. É impressionante, queridos, o quanto faz a diferença a conversa de um pai com seu filho. E é isso que Deus quer. Apresente as suas queixas ao Senhor. Você está infeliz com a sua vida? Não perca a oportunidade. Deus, Ele está queimando no meu coração. Eu quero ouvir cada um de vocês. Mas seja sincera. Senhor, eu não aguento mais esse marido. Não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. É muito difícil viver na mesma casa que ele. Mas eu quero, Senhor, cumprir com a Tua palavra. Me ajuda, Senhor.